começando mais um Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui trazendo um episódio novo para você. E no episódio dessa semana nós vamos falar sobre enxaqueca, porque o negócio é o seguinte, tem uma dor de cabeça por alguma situação estressante, por uma preocupação, né? Às vezes cansaço, pode até ser algo comum. Agora, quando isso começa a acontecer com mais frequência e aí acompanhado também de outros sintomas, aí é preciso ficar atento, tá? E isso pode acontecer comigo, com você, com um amigo, com um familiar, então é bom a gente ficar sempre atento às dicas e orientações. A enxaqueca, minha gente, afeta pelo menos 30 milhões de pessoas no Brasil. Não sou eu que estou dizendo não, isso segundo os últimos dados do Ministério da Saúde. Já a Organização Mundial da Saúde aponta que a enxaqueca pode afetar mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. E é um dos motivos mais frequentes da consulta médica. Então, além de interferir, obviamente, na qualidade de vida, no nosso bem-estar, na nossa rotina, né, pode também trazer, impactando outras situações, porque pode ser até que provoca uma certa incapacidade da pessoa trabalhar, da pessoa fazer a sua renda, da pessoa, enfim, né, de se socializar. A gente vai entender melhor, né, esses aspectos hoje com duas grandes profissionais da saúde. Aqui conosco pela primeira vez, doutora Ivana Cruz, neurologista. Seja bem-vinda, doutora Ivana. Obrigada, Linda. Aqui conosco também doutora Cláudia Madalena Machado, ela que é clínica médica, também está aqui com a gente pela primeira vez. Nome completo. Seja bem-vinda, doutora. Pode me chamar de Claudinha. Claudinha. Ou Madalena. Tá certo. Viu? Sejam bem-vindas, tá? Obrigada pelo convite. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria só dar um toque a você que nos assiste para você curtir, né, esse conteúdo e encaminhá-lo também para outras pessoas. Se você conhece alguém que sofre com esse problema, encaminha esse conteúdo para ele, tá? Ou para ela. Também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso ajuda no engajamento do nosso conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Você também recebe a notificação toda vez que a gente postar aqui conteúdo novo, tá bom? Estamos no Spotify, estamos no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. São os canais por onde você pode entrar em contato com a gente também, acompanhar o nosso conteúdo, tá bem? Vamos começar a nossa conversa. Eu trouxe aqui no início do episódio falando sobre esse número, né? Que é um número impressionante, 30 milhões de pessoas no Brasil sofrendo com o problema de enxaqueca. Doutora Ivana, esse número é considerado alto ou pode ser ainda que mais pessoas sofram com essa doença sem saber? Sim, porque muita gente às vezes nem sabe que tem enxaqueca, porque confunde enxaqueca com apenas dor de cabeça. É bom lembrar que 18% das mulheres têm enxaqueca, a estatística é essa, e 6% dos homens. Prevalece. Então é mais frequente em mulheres. Em mulheres. Por quê? Tem a relação hormonal, né? Que tem esse fator. Sofremos, né? Pois é. Ô, doutora Cláudia, então, assim, já que muitas pessoas talvez tenham ou sofram com um problema, mas não saibam, eu queria que a senhora explicasse o que é a enxaqueca, o que é que caracteriza, quais são os sintomas da enxaqueca. Certo. A enxaqueca, ela não é simplesmente uma dor de cabeça, que a gente chama cefaleia, né? Tá. Não é simplesmente uma dor de cabeça. A enxaqueca é uma doença neurológica, né, que engloba vários sintomas, tem fases, né, que a enxaqueca ela tem fases. Tem uma fase, antes da dor de cabeça tem uma fase, e depois da dor de cabeça tem outra fase. Certo. Então, a enxaqueca ela caracteriza-se por uma doença neurológica crônica, ela é genética, ou seja, não tem jeito, você nasce com ela. Então, geralmente, a pessoa que tem enxaqueca já tem um pai, ou uma mãe, um primo, alguém com enxaqueca na família. Hereditário. Hereditário. Então, você iniciou falando que é incapacitante. Realmente é incapacitante. A gente tem que esclarecer bem, porque todo mundo acha que, às vezes, minimizar a enxaqueca como uma simples dor de cabeça. E eu digo assim, eu não sei onde eu escutei essa frase, a enxaqueca não mata, ela maltrata.
Então, a pessoa que tem enxaqueca, eu considero um sofredor. Então, existe a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. A enxaqueca com aura é aquela que tem, ela anuncia, né? Tipo, a anunciação, né? Ela anuncia que está chegando. Então, Ivana vai explicar bem como é que se manifesta essa aura, mas a aura ela começa pela região frontal, que é a região da visão. Então, a pessoa começa a sentir sintomas neurológicos visuais, né? São escotomas, são brilhos. Eu acho até bonitinho, que se você for ver, são coisas bonitas, né, que aparecem, mas quando você vê isso, você se assusta quando você tem a primeira vez. Aí você pergunta, quando é a primeira vez que a pessoa tem dor de cabeça? Ivana já falou, no período da adolescência, né, que a mulher é mais susceptível, então no período hormonal, na fase adulta, que a gente está com mais gatilhos, né, que tem os gatilhos da má alimentação, do estresse, do mal, Sim, né? isso. Então, quando tem esses gatilhos. Então, a aura é um sintoma que é assustador. Começa com os sintomas visuais, né, que são os escotomas, os brilhinhos, que podem ser em zigue-zague, pirâmide. Eu já peguei um paciente que ele tinha, eu acho que eu não sei se eu passei para a Ivana, a redução da visão. Né? Ele não enxergava de um lado do olho. Né? Então, assim, eu confundi até com um AVC, porque tinha outros sintomas. Tinha sintomas sensitivos, ele tinha parestesia, que é as dormências. Pode apresentar, isso é tudo na aura. Né? Pode sentir a fala dificuldade para falar, e até quadros de perda do movimento. Sim. Então, a enxaqueca não é uma doença simples, não se deve menosprezar, né, paciente que é com enxaqueca. E mais adiante, da áurea, aí vem o quadro, né, de dor de cabeça, que é uma dor que se manifesta por ser pulsátil, né, latejante. Isso aí até um leigo sabe, né, como se manifesta, né, que é aquela dor só de um lado, é latejante, dá enjoo, sintomas gástricos, a luz incomoda, o som incomoda. Entendi. Doutora Ivana, essa questão que a doutora Cláudia falou da áurea, né? Sim, sim. Explique melhor essa história pra gente. Então, até tá mostrando o vídeo aí, né? A Sim, imagem. aqui. Tá. Então, quando a Cláudia falou, a enxaqueca, ela tem, em 25% dos pacientes, pode ter aura. E a aura mais comum é a aura visual. E na aura visual, os sintomas podem ser positivos ou negativos. Como ela disse, a visão em zigue-zague, que é o que aparece no vídeo, pode ser uma visão em caleidoscópio. Aqui parece que porque ainda tá embaçado, né? Começando a visão Isso. embaçado. Primeiro fica embaçado. Aí aqui é o que a senhora fala Falou de visão em zigue-zague. do zigue-zague. Tá. Pode ser visão em caleidoscópio. Não sei se você já viu um caleidoscópio, que é várias cores brilhantes, Sim. né? Mas pode ter sintomas negativos. Quando a gente fala sintoma negativo, é a perda visual. E que assusta, né? Porque o paciente pensa que vai ficar cego. Sim. Então, já aconteceu. E o problema é que no início pode não ter a dor. Mas você pode ter a dor junto com a aura. Nossa. O mais comum é ter a aura primeiro. Tá. A aura pode durar de 5 minutos a 1 hora. E por isso que assusta. Aí a dor tem características próprias. Porque eu acho que você deve... Como é que se dá o diagnóstico, né? Pois é. Como é que se Pra chega nesse diagnóstico? Para distinguir. Quando se encaminhar pro neurologista? Em que momento é Sim. esse? Pois é, doutora? porque nem todos os pacientes têm aura. Quando tem aura, aí, bom, eu posso ter enxaqueca. Mas 75% não tem aura. Mas tem uma dor que tem que ter no mínimo 5 crises Certo. em dias diferentes, que pode durar de 4 a 72 horas, com pelo menos 2 sintomas desses 4. Dor pulsátil, Tá. a moderada e intensa, unilateral, acompanhada de náuseas ou vômitos, ou ter sensibilidade da luz ou do barulho. Então, tem que ter 2 critérios desses da dor, e tem que ter náuseas ou vômitos, ou incômodo da luz ou barulho. Então, a gente preenche esses critérios. Quantas vezes já teve essa dor? Tem que ter no mínimo 5 vezes ao longo da vida. Porque se for só um, ainda não preenche o critério diagnóstico. Entendi. Então, é dor recorrente. Então, você tem a crise e ela vai e volta. Isso faz a gente distinguir de um outro tipo de dor. Uma dor secundária que não tem tais características. Entendi. E a gente já falou aqui que ela é hereditária. Exatamente. Tem outras causas? Interessante isso, porque quando a gente vai fazer o estudo genético da enxaqueca, a gente não consegue identificar um gene específico. Mas a gente sabe que ela é familiar, é o termo que a gente usa, para hereditária. Então, realmente tem casos na família, mas a herança genética ela é complexa.
não tem um gene específico, mas você falou de outros fatores? Você Não, perguntou, isso. a base é genética, mas assim, a gente tem gatilhos para dor, mas causa, né? Você está Ah, falando de causa. Ambientais, né? Assim, a É, questão da questão ambiental, do estresse, mas, hábitos de é, vida, que porque a pessoa pode ter o gene, mas não pode não desencadear, né? desencadear, Ao né? longo da Tem que ter vida. os gatilhos para desenvolver. Ah, E tem pacientes que têm crise de enxaquecas diárias e outros que têm uma crise ou outra, né? Aí, esses que têm crises diárias é que a gente encaminha mesmo para um neurologista. ou seja, esses hábitos de vida, né, a forma como a pessoa vive são gatilhos, não são a a causa. causa. Não, não. São fatores precipitantes da crise. Entendi. Precisa diferenciar uma coisa da outra, Uhum. porque um estilo de vida saudável pode controlar as tuas crises de enxaqueca. Ou seja, eu não Sono, tenho enxaqueca porque eu sou claro. estressada. É, O estresse é que Ah, me é o faz ter enxaqueca. mas você já tem a base genética, a predisposição para ter para enxaqueca. isso. O ambiente vai apenas facilitar ou proteger, né? Entendi. Depende dos teus hábitos de vida, né? Entendi. E a gente já falou aqui sobre a questão dos sintomas, mas aí eu queria. Tem Uhum, muita gente que confunde assim, dor de cabeça com enxaqueca. verdade. Como é que a gente faz para distinguir? Bom, essa parte é quem faz destrincha, né? Que faz a triagem. Bom, eu estou feliz por estar aqui, Sim. porque eu estou completando já 30 anos de formada. E nesses 30 anos eu fiz pronto atendimento. Eu fiz pronto atendimento em hospitais públicos e hospitais particulares, né? Sim. Hoje eu faço pronto atendimento só no hospital da Unimed. Certo. Então, o que é que acontece? O paciente, quando tem o primeiro quadro de dor de cabeça, que ele acha estranho, que tem alguns sintomas que ele se preocupa, ele vai ao hospital, lá ele passa por uma triagem da enfermagem. Certo. A enfermagem avalia e vê se é para o clínico ou para o neurologista. Então, assim, geralmente passa primeiro pelo clínico. Então, o paciente chega para a gente com um quadro de dor de cabeça e a gente tem que avaliar a história clínica dele, o exame físico, para solicitar os exames. Geralmente a gente solicita na urgência uma tomografia para avaliar, né, se é um quadro pode ser um quadro de AVC, solicita às vezes tomografia de seios de face ou raio-x de seios de face, porque nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Sim. Né? A maioria das cefaleias que vão para o PA são de pico hipertensivo, às vezes com encefalopatia, que é um pico hipertensivo maior, que o paciente pode, né, Ivana, desenvolver um quadro Confusional. de confusão, né, mental. Então, geralmente, a gente tem que separar o que é enxaqueca e o que não é enxaqueca. Então, a maioria das vezes é um quadro de sinusopatia, então peço um raio-x de seios de face, então uma tomografia também. Às vezes é um quadro, como eu já falei, de uma encefalopatia hipertensiva, por pico hipertensivo, e às vezes aquela, não sei se eu já ouvi falar, da tensional, a cefaleia tensional, aquela que é frontal e Sim. occipital. O paciente chega muito rígido, mas assim, um paciente com enxaqueca, ele é clássico, né? Ele chega muito abatido, nas primeiras crises é bem assustador, ele está bem assustado, né? Então, assim, os quadros que eu falei, geralmente tem outros sintomas, tem febre, né? Tem um quadro neurológico mais aflorado. Então, quando a gente faz todos os exames, no caso de uma suspeita de enxaqueca, faz todos os exames, não descartou as outras possibilidades, geralmente o paciente, como a gente tem um neurologista, eu passo o caso para o colega, né, para uma boa orientação e para acompanhamento, né, porque é preciso, Sim, sim. né, esse paciente ele não pode ser menosprezado, não procure depois um neurologista, se tem um neurologista e ele necessita de uma boa avaliação, geralmente, hoje não, mas geralmente eu tinha plantões com Ivana, que aí facilitava, né, assim, ela já fazia um atendimento, e assim a gente vai dando o diagnóstico. Agora, para esse diagnóstico acontecer corretamente, é preciso haver a investigação. E não a automedicação, que é um outro ponto que eu queria trazer aqui para a mesa para a gente conversar. Por quê? Sim. O que a gente às vezes vê, as pessoas às vezes não sabem que tem enxaqueca, ou até sabem. Sim. Aí em casa mesmo já tem ali o analgésico, o negócio que vai e toma e para dar uma aliviada. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, o quanto que essa automedicação pode interferir
nessa enxaqueca, nessa saúde, né? Na saúde desse paciente? Interessante essa sua pergunta, porque vem num outro aspecto da enxaqueca, quando ela se transforma em enxaqueca crônica. A gente chama de enxaqueca crônica quando o paciente tem mais de 15 dias de dor de cabeça num mês, durante pelo menos 3 meses. Porque a gente chama de enxaqueca episódica quando é menos de 15 dias. Certo. E mais de 15 já está se transformando em enxaqueca crônica. E um dos fatores que predispõe à transformação em enxaqueca crônica é exatamente o uso abusivo de analgésicos, principalmente paracetamol, cafeína, os opiáceos, tramadol, que infelizmente às vezes o paciente está com a dor mais forte, porque a dor fica moderada, é intensa e vai para a urgência. E aí o que é que faz? Tramadol. Tramadol aumenta o risco de cefaleia de rebote e alimenta a dor, cronifica a dor. Então, o mal da automedicação é o risco de enxaqueca crônica. E aí, como distinguir também a enxaqueca crônica de uma cefaleia por um sintoma de um tumor? Porque às vezes confunde no início a gente, porque a dor passa a ser diária. Então, eu, como neurologista, tenho uma obrigação, antes de considerar enxaqueca crônica, pedir uma imagem. Eu não peço imagem em cefaleias episódicas, quando eu tenho já aqueles critérios clínicos clássicos. É o paciente que já tem uma história já de 1 ano, 2 anos, de dor que se repete no tempo. No exame neurológico normal, então não vou me preocupar com a imagem, embora ele ache que a enxaqueca vai ser dado o diagnóstico por imagem, porque acha que a enxaqueca é sintoma de outra doença, e não a própria doença em si. Doença, né? É. Gente, e quais são os alimentos do dia a dia que podem, de repente, contribuir para a crise de enxaqueca, né? Existem esses alimentos? Quais são os alimentos que essas pessoas que sofrem Sim, devem evitar? sim. São os branquinhos. O leite, Leite. né, o açúcar, né, os laticínios em geral, o glúten, né, eles potencializam, né? Mas isso que eu já conversei com o Ivana, isso é meio relativo. Então, aqui, assim, o que pode causar enxaqueca em você não causa enxaqueca em mim. Então, não coma mais chocolate porque vai piorar a sua enxaqueca. Mas isso é muito relativo. Eu não vou proibir você, né, totalmente de comer chocolate, mas os enlatados, os alimentos, né, industrializados, principalmente a salsicha, que é um vilão. A salsicha é um vilão por conta dos conservantes. Que mais, Ivana? Então, os queijos, principalmente os envelhecidos, o queijo brie, o camembert, porque ricos em tiramina, aí precipitam a dor, porque altera as catecolaminas, que tem a ver com o mecanismo Aí da dor. acompanhando o vinho. O vinho tinto também pode. A cafeína em excesso. O vinho tinto, Então principalmente. pode comer à vontade. A cafeína em excesso. Cafeína? Boa pergunta. Eu já vi gente que diz assim, eu tenho que tomar café, senão vai me dar enxaqueca. Porque aí é outro tipo de cefaleia. Só para lembrar, existe. A cafeína, como é que se chama? Faz a vasoconstricção, né? Mas piora, né? Não, então, o excesso de cafeína pode causar enxaqueca, mas a privação da cafeína pode causar um outro tipo de dor de cabeça. Só para lembrar, você falou de diagnóstico, né? Existe uma classificação internacional de cefaleias primárias. A enxaqueca está dentro da classificação de cefaleia primária, Certo. como a cefaleia tensional. Quando a gente fala cefaleia primária, a gente está falando de uma cefaleia funcional, que exame de imagem, exame normal, né, eu digo não o exame de ressonância funcional, mas o estrutural não vai mostrar nada. Talvez uma microangiopatia, porque isso pode acontecer em enxaqueca. Então, a cefaleia por privação de cafeína é um tipo de cefaleia então, pode primária. acontecer. Então, existe a cefaleia, mas aí é diferente. Não vai ser pulsátil, não vai ser acompanhada de náuseas e vômitos, forma de fotofobia. É diferente. Aí a gente tem que distinguir, porque eu já atendi no consultório pacientes com dor de cabeça do final de semana. Aquele paciente que trabalha, toma um cafezinho no trabalho, no final de semana não toma, aí entra de férias, aí começa a sentir dor nas férias. Tô entendendo aqui. Não dá para estar bem? Bem lembrado que quando ela fala mas é interessante isso que você falou. Quando ela fala estrutural, é porque se acha que ela não tem nenhuma alteração no cérebro, está tudo perfeito. É funcional. É funcional porque é uma tempestade. Neuroquímica. O pessoal diz esse termo, é uma tempestade neurológica. Eles estão os neurônios brigando um com o outro, né? Explica esse aí.
É, porque chama de depressão alastrante. Sim, É, sim, é uma, sim. é uma cadeia, né? Uma reação em Aham. cadeia de fenômenos neuroquímicos. Oxe. Que causa essa vasodilatação e Uhum. essa dor é muito mais intensa. É uma das dores mais intensas, né? Por isso que é incapacitante, por isso que o paciente quer ficar no escuro, né? Sim. E a atividade física também é outra característica da dor, ele andar incomoda, ele quer ficar na cama, deitado e no Não escuro. faz atividade física. Ele não consegue fazer atividade física porque tudo incomoda. Andar, Nesse A momento da dor. a luz, luz, tudo incomoda. barulho, tudo. Então, Bom, falando em atividade física, a gente chegou no quadro Mente Ativa. Esse é um certo. quadro que a gente conhece um pouquinho os nossos convidados, né? Aham. E também estimula as pessoas a terem seus momentos de descompressão, hobbies, né? Sim. Que gerem momentos que gerem bem-estar. E não sei se você já percebeu, mas se não, vou lhe falar agora que doutora Cláudia e doutora Ivana são amigas. Ah. Se conhecem há alguns 28 anos. anos só. 28 anos. Entregamos a idade. É, Ivana. Ela era uma menina, uma criança, quando a gente se conheceu. Vocês se conheceram como? Na residência. De clínica médica. Eu fui R2, né? Aham. Eu devia obediência a ela. Ah, Ela e era. meu irmão, eles dois eram R1, eu era Aham. R2. Eu mandava neles. E Eles dois. já, pelo que a senhora disse, já trabalharam juntas também. Já, né? Eu acho que alguns hospitais O aqui. Hospital da Unimed. Porque ela foi fazer especialização em neurologia em Recife. Uhum. Aí eu trabalhei em Recife por algum tempo, saí lá de lá fugida. Eu fui, né, porque João Pessoa é uma maravilha. Trabalho em João Pessoa, É. Recife é bem pesado, né? Aham. Lá os hospitais, né, são hospitais grandes, né? Sim. Os atendimentos. É, Aí eu comecei a trabalhar, a gente começou a trabalhar em Recife, muito jovem, né, no início de carreira. Uhum. Hoje eu já estou quase já me aposentando, não parece não, mas já estou me aposentando. Né? A gente trabalhei muito em porta de hospital, no Sim. Hospital do S. Ramalho, Uhum. Santa Isabel, Trauma, Trauminha, Vicente. São Vicente. Não, foi no São Vicente que a gente Foi. trabalhou junto, no São Vicente. Sim. E aí, o seguinte, eu vou começar com a doutora Cláudia, viu? Certo. A doutora Cláudia é o seguinte, diz que ela gosta muito de dançar. Ah, meu Deus. Ama dançar. Alguém tem que me parar. E gosta de postar vídeos divertidos nas redes sociais. Inclusive, ela fez o meu. Ai, meu Deus, nem dá pra fazer. Que nem você. Ficou ótimo. Ficou Depois, ótimo. depois tu posta no Instagram, viu? Tudo certo, doutora. Ficou Deixa ótimo. comigo. Aham. Mas me conte, como é que surgiu esse interesse, esse gosto pela dança? Isso é desde criança, mas a questão de dançar é mais para deixar o ambiente mais alegre, né? Assim, eu sou de um tempo, os anos 90. Então, assim, eu me inspirei muito em alguns filmes que eu assistia. Então, assim, o ambiente médico, o ambiente hospitalar é um ambiente muito pesado, triste até. Sim. Então, a gente tenta modificar esse ambiente. Ivana sabe que eu sou assim, né? Eu tento Divertida, é. divertir as pessoas, tirar, né? Mas é mais pelo eu não sei se você já assistiu o filme Pat Adams, O Amor é Sim, Contagioso. sim, sim. Então, assim, Exemplo. eu me inspirei muito no Pat, né? Ele era um médico, realmente era um médico que Era Robbie Robbie Williams, Williams. né? Mas o médico, né, que Sim, é sim, sim, americano, que ele tinha depressão e ele viu que as pessoas sorrindo, tirando aquele clima pesado, as pessoas tinham melhor desenvolvimento, né, dessas coisas. Então ele não fala que sorrir é que vai curar. Na verdade, a frase que ele diz é assim: a amizade é quem cura. Né? O sorriso é a consequência. Então, você ter amigos, né? Aquele que bota você lá para cima, né? No processo de doença, você ter amigos, você contar histórias, você se divertir com eles, isso faz bem para o paciente que está doente, que está em processo de cura. Então, ele fala que a amizade, então, só você chegar e fazer aquele paciente rir não é suficiente. Você tem que ser amigo dele, você tem que ser companheiro, você tem que estar junto dele. E outra coisa que, assim, posso até revelar o que aconteceu no período de estudante de medicina, Sim. próximo a me formar, aconteceu uma coisa parecida com um filme, né, que eu assisti, que acho que foi Golpe do Destino, alguma coisa assim, que é um médico, ele era muito estudioso, mas aquilo ele só tinha para ele não compartilhava, ele aquela coisa, fazia só aquela parte, né? Então, ele modificou a vida dele depois que ele teve um câncer. Quando eu era estudante de medicina, ainda no internato, eu estava fazendo prova na clínica médica e senti meu pulmão
fazer barulhos. Uhum. E eu já vinha tossindo, aí eu chamei o residente me examinou, eu disse, acho que você está com pneumonia. Fez o raio-x, realmente estava uma lesão bem feia. Então, eu passei pelos processos de ser paciente antes de ser médica. Uhum. Então, isso aí me ajudou a ter um entendimento do que é ser paciente. Porque na medicina, você pensa que você é só um médico. Você não se acha paciente. Uhum. Então, eu me vi numa situação em que tive que fazer exames para tuberculose. Né? Passei, na época, no HU, eu estava em filas lá, fazendo os exames de escarro, tudo. Então, assim, eu, na época, eu até agradeço a minha amiga Luciana, que ainda hoje mantenho essa amizade. Aqui, olha. Você é Galileu, né? Me reconheceria nessa foto. Você Galileu. não conhecia essa foto, não? Não lembro dessa foto. Olha. Foi A longe. carinha meio que tá meio sonolenta, não, Ivana? Ó, Ivana, tu apareceu ótimo nessa foto. Tá? Quantos anos, hein? Isso aqui, a amizade de 30 quase anos. 30, de quase 30 anos, né? É, isso mesmo. E é isso que faz a gente ter, né? Faz parte da saúde. Eu sou eu dançando. Olha aí. Isso aqui é a Emília. Desenroladíssima. Emília tá me gravando eu dançando, tá? E ela bem... Uhum. Emília é enfermeira lá do CBA. Eu me Está na academia. Na academia eu me matriculei e dava direito a levar 5 pessoas. Ah, tá. Ai, meu Deus. Mary Poppins. Eita. Agora aqui. Isso aí é... Por isso que eu danço. Eu tava tentando animar uma menina, uma criança. Tava chorando. Aí todo mundo disse que é uma mistura de Mary Poppins com a vovó Mafalda. Ai, gente. Olha, Ô, doutora Cláudia, então a senhora faz aulas de dança? Uhum. eu não danço. Ele dança lá e eu danço do meu jeito. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu não né? É consigo democrático. Porém, é aula de dança. aula de Eu dança. gosto de... Olha, vai dançando. Isso é onde? Isso é no CBA, é a Unimed Dia a Dia, onde a gente faz monitoração dos pacientes que estão internados em casa. Poxa vida. Aí foi no Natal. Você tá tão linda. Olha o batomzão vermelho, hein? Superman. Nossa, o Uau, Superman. Adorei. Essa fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Uau. Olha eu tenho a cara de Andréa. Essa foi boa. Minha filha, só tá... Ai, Arrasou, gente, foi? eu não esperava esse vídeo. Eu também. Esse foi. mulher, ia fazer mais sucesso seu. Porque não deu tempo. Muito obrigada, adorei. bom. Isso foi a senhora que fez. Foi, O né, vídeo. de última hora. Você fez até o seu de última hora. De última hora. Adoro fazer eu vídeo. Eu acho que eu tô na profissão errada, né, Vana? Eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui. Doutora Cláudia arrasou. E aí a senhora gosta, se diverte, né? E diverte todo mundo. Eu que tava não tem- falando, né, para as meninas aqui. Eu disse, a melhor coisa do mundo é você rir de si mesmo. Antes que a pessoa ria de mim, eu já tô rindo de mim. Quando é que a senhora começou a fazer esses vídeos de rede? E a senhora posta, né? Não tô postando mais, né, mulher? Tá Por medo de não. processo, né? Que processo? Eu sei lá se eu tô usando alguma coisa errada aí, né? Não tô postando mais, não. Assim, eu comecei a postar, a fazer vídeo na época do Covid. Na época do Covid. Aí eu chegava meia-noite em casa, eu vestia uma jaqueta preta, botava uma coisa, ia dublar Bom Jovem, não sei o quê. E meu pai disse, essa menina tá doida. Maria. Então, assim, eu fazia esses vídeos pra quê? Pra animar o pessoal, né? Que aqui tava na linha de frente. Quando o colega estava em casa, né, eu sabia que ele estava acordado, via que ele estava online, eu só mandar um vídeo para ele dar uma risadinha. Aí tinha um retorno, né? Não sei o que, você é doida. Tá bom. Mandava os vídeos para eles, né, fazendo umas doidices, né? Eu não dormi, eu tenho problema de insônia. Desde que eu fico acordada, vou fazer alguns vídeos, vou mandar para os colegas dar uma risadinha se estiver online. Olha aí, tá vendo? Mas foi mais na época do Covid, achava que todo mundo ia morrer. Eu disse, não vai, Vou fazer não vai acontecer. Não, mas deixa pra lá. Ai, doutora Cláudia, adorei. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente essas situações do dia a dia, que às vezes as pessoas têm um certo receio, né, de verdade. compartilhar os hobbies e tudo mais. E foi muito bom. Ai, que risada gostosa. Doutora Ivana gosta de viajar, de assistir filmes, de ler. Vamos lá. Ai, Ivana. Aí é no Rio, né? Menina, Coisa linda. Foi o guia turístico que sugeriu. a magrinha assim por conta da besteira. Então, isso foi mais ou menos umas 5 horas da manhã. No Monte Santa Marta. Eles fazem. Ivana. Não é
A favela não, que estava com medo de ir, né? Porque a gente fica com receio no Rio. Mas é por fora, Sim. no alto, os turistas vão aí para tirar foto. Que E os lindo. guias sabem os locais de tirar foto. Olha mesmo o Pão de Açúcar lá. Isso foi quando? Isso foi agora, em final de junho. Agora Ah, conte porque você foi É, no Rio. eu, Isso. eu Conte fui, porque eu você fui foi no ao Rio porque meu filho passou na OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Ah. Escolas públicas e privadas, Poxa. medalha de ouro. Nossa, parabéns! Ai, eu tenho 2 filhos, né? 17 anos, apaixonado por matemática. Que legal. Olha São aí, esses ó. meus 2 filhos, né? Minhas paixões. Frederick, que é o daqui, Mais o velho? mais velho, Que né? é esse aqui. É. Tá. E o apaixonado por matemática é o Matthew. É que eles nasceram, são americanos, né? Aí eu deixei. Aí também em viagem, Isso né? aí foi na Que Disney. ela gosta. Que tipo de viagem que a senhora gosta de fazer? Eu gosto de assim? viagem, eu gosto mais de museu, mas aí com os meninos tem que ser Disney mesmo, né? Tem que dar Mas eu uma- gosto mais mais histórica, né? Conhecer a história do lugar. E me conta, você costuma viajar quantas vezes assim no ano? Para lugares, destinos Sim. mais longe ou mais perto, enfim. Esse último ano até que eu viajei para alguns lugares. Foi? Para Colômbia, no ano passado, né? Aham. Esse ano só fui para Estados Unidos, Rio, São Paulo, mas no Brasil mesmo. Brasil. E Brasília. Mas, Mulher E- viajar. vamos lá. Aí o outro hobby Onde que ela dela- gosta, né? Que ler. é ler. O Então, verdadeiro Oponopono. Oponopono. Ou Ho'oponopono, como quiser falar. A palavra é havaiana, né? Eu acho que eu sou médica por convenção, mas eu acredito numa visão mais holística da vida. E o Ho'oponopono, ele vem como uma proposta bem holística, porque era um médico psiquiatra que praticou essa... É a havaiana, né, de origem aborígene, né, que ele usa 4 frases, eu diria mantras, com um sentimento de gratidão, de humildade, de amor, porque ele fala assim, parece uma coisa meio automática, me perdoe, sinto muito, perdoe-me, eu te amo, sou grata. Repete essas frases, mas com um sentimento do coração, para limpar a mente, porque ele considera que nós somos corresponsáveis por tudo que nos acontece. Então, peraí. Me É, perdoe. Primeiro, sinto muito. Primeiro, sinto muito. Reconhece que você Tá, faz parte do que está acontecendo na sua vida. Você é corresponsável. tá. Perdoe-me. Perdoe-me. Quando diz eu te amo, para o universo. E sou grata. Sou grata. Gratidão por tudo, inclusive por tudo até de ruim que nos acontece. Aham. Porque serve para o nosso aprendizado. Crescimento, né? Então, ele praticou, ele que eu digo é um médico psiquiatra, Wen, o nome dele, havaiano. Ele usou essa técnica com pacientes num manicômio judiciário de alta periculosidade, que ninguém durava mais do que 30 dias lá. Todos os técnicos, enfermeiros, não conseguiam ficar lá por conta do clima muito ruim. Então, ele começou a olhar cada prontuário desses pacientes e usava claro que tem mais coisas que eu não saberia te explicar, mas mentalizava esse sentimento de humildade, de gratidão, de amor com esses pacientes, vendo a história deles e se sentindo corresponsável pelo que está acontecendo naquele ambiente. Esses pacientes começaram a receber alta, alguns ficaram sem psicotrópicos, outros ficaram com dose mínima. Foi uma transformação. Nossa, Então, é muito legal. Aí eu achei interessante. Obrigada por nos compartilhar com a gente aqui essa dica de leitura. Muito bem. Mulher culta. Né? Só você do livrinho. O emoji com o livrinho. Ai, gente. Bom, voltando para o nosso tema, Vamos tema lá. do episódio de hoje, eu queria entrar agora num ponto para a gente falar sobre tratamentos. Tá certo? Doutora Cláudia, quais são os tratamentos iniciais que podem ser indicados, né, nessa atenção primária, nesse primeiro momento? Bom, como eu lhe falei, assim, eu faço parte do pronto atendimento, faço parte da urgência, né? E, assim, a gente utiliza na crise, mesmo que ele não queira, eu faço uma boa hidratação para o paciente. Eu faço uma boa hidratação, porque eu não sei qual a causa. E a gente utiliza dos anti-inflamatórios, né, os analgésicos, como a Ivana bem disse, é bom evitar o tramal, né, os opiáceos. E
depois do diagnóstico, a gente tem que encaminhar para o neuro para que faça os medicamentos preventivos, Tá. né? Que aí essa parte é mais com Ivana, que é a parte de prevenção, a medicamentosa. Mas ainda falando como prevenção, realmente quando o paciente vai embora, eu tento orientar com relação à prevenção. Olha, faça atividade física, tenta diminuir o quadro de estresse, evita alguns alimentos que possam desencadear, né? No caso, principalmente o queijo, os laticínios, né? Faça uma boa reeducação alimentar, porque essas crises vão ser desencadeadas por isso, né? Só que algumas coisas a gente não tem como evitar. Por exemplo, a enxaqueca hormonal, aí já Sim. não seria, né, um caso de prevenção, tem que ser uma orientação. Mas a parte de prevenção medicamentosa, isso aí eu deixo todo para a Ivane dar uma explicação correta. E é interessante. E quando é que se faz o tratamento preventivo, né? Uhum. Porque se o paciente diz para mim, eu tenho só uma crise esporádica, uma vez por mês, eu passo meses sem ter. Se essa dor não é incapacitante e o tratamento de alívio que eu falo, além dos analgésicos que Cláudia mencionou, anti-inflamatórios, às vezes a gente tem um medicamento mais específico, que são os triptanos. Uhum. Sumatriptano, risatriptano. Então a gente usa para as dores mais intensas, são mais eficazes do que a dipirona, do que o anti-inflamatório. Certo. Então, às vezes é só uma dor por mês, mas é uma dor intensa. Eu tento aliviar, eu não uso já de imediato um tratamento de uso diário. Agora, se fala para mim, toda semana crise, então é adequado que a gente faça um tratamento preventivo, porque o tratamento preventivo vai estabilizar essas crises de dor. A gente faz de 4 a 6 meses no mínimo, às vezes precisa manter mais tempo, para que ele não fique tomando tanto analgésico, porque se a crise é toda semana tomando analgésico, não vai ser interessante, porque pode, inclusive, torná-la crônica. Então, por isso é um dos critérios. Entendi. Assim, E só para tirar a dúvida, sim. esse tratamento preventivo é só quando ele está chegando a dor ou ele tem que tomar todo dia? Tem que tomar todo Todo dia. dia? Quando a dor é assim, frequente ou incapacitante e não melhora com o tratamento de alívio, a gente faz diário. São medicamentos, geralmente são antidepressivos que a gente utiliza, então são medicamentos controlados, que às vezes tem que quebrar esse tabu, porque às vezes tem, vou ficar dependente. Não, não vai ficar dependente. Medicamento que a gente consegue tirar Eu posso tirar aqui uma facilmente. dúvida? Pois não. Então, eu não faço uso de Sim. corticoide, mas eu vejo que os colegas fazem uso de corticoide na urgência. Você Sim. indicaria? Então, uma boa pergunta, porque o corticoide ele não vai aliviar a dor, mas ele diminui a recorrência da crise. Então, é porque tem um poder anti-inflamatório maior. Então, às vezes é interessante quando o paciente toma, ainda está com um pouco de dor, para não ficar tomando analgésico no dia seguinte, por exemplo. Sei. Então, ele tem esse propósito. A gente falou aqui sobre alguns gatilhos Sim. do estilo de vida que, Isso. né, podem desencadear. Mas aí eu queria falar o contrário. Eu queria Certo. falar sobre a qualidade de vida, o quanto ela é importante também Sim. nessa questão do tratamento, né? Quais são os aspectos, enfim. Sim, sono regular. Privação do sono é um gatilho. Privação alimentar é outro gatilho. Dormir demais também é um gatilho. Eita. Se você Interessante, dorme né? demais ou dorme de Dormir menos, é um gatilho. É. Então tem que dormir A questão Tem das que ser. telas, né? Porque os pacientes com enxaqueca têm muita sensibilidade à luz. Então, a exposição solar ou as luzes mesmo das telas podem ser um gatilho. Então, tem que ter uma diminuição. Às vezes, o pessoal usa óculos mais adequados, né? Anti-reflexo, porque a luz pode precipitar. Tem algumas A curiosidades. luz intensa. Né? Tem algumas curiosidades. Eu estava Sim. falando com o Ivane, o fato de você estar na crise de enxaqueca é amarrar o cabelo. Não pode. Então, Amarrar o cabelo. Pode posso comentar, comentar tá? esse detalhe? É porque existe a fase premonitória, que a Sim. Cláudia mencionou, da aura. Existe a fase da dor, com tais características, e a fase da ressaca. Então, enxaqueca não é só naquele dia. O paciente começa a sentir algumas alterações no dia anterior, que é alteração de humor, dificuldade de concentração, fadiga. Aí vem a fase da dor. Aí depois a dor passou. No dia seguinte, ele ainda pode ter uma alteração de humor e pode ter uma hipersensibilidade no couro cabeludo, que não aguenta colocar uma tiara. Aí vai para a cabeleireira, melhorou da crise. Aí diz assim, cabeleireira não aguenta, porque fica hipersensível. É uma característica da enxaqueca em alguns pacientes. A gente chama alodínia cutânea e não responde bem analgésico. Aí deixar É deixar o cabelo solto. e passar. Assim, espera passar. Dura 24 horas, geralmente. É, né? Então,
É bom saber, né? É bom saber. Porque às vezes você pensa que é um outro tipo de dor Uhum. e depois passa, mas é a ressaca da enxaqueca. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final deste episódio, mas aí antes eu queria Sim. deixar aqui. Sim. Eu vou deixar 2 momentos aqui. O primeiro momento eu queria que vocês trouxessem informações sobre cuidados gerais, né? Sim. No que diz respeito à questão da enxaqueca mesmo. E depois a gente abre espaço para vocês agradecerem, enfim, o que vocês Sim. quiserem falar e complementar. Vou começar com esse primeiro ponto, assim. Que dicas, que orientações gerais vocês poderiam trazer aqui para quem está nos acompanhando? Então, é interessante, porque a enxaqueca como tem muito a ver com o estilo de vida, o estilo de vida Sim. saudável, né? Então, existem estudos mostrando o benefício da atividade física. De fato, a atividade física, durante a dor você não aguenta, mas Sim. fora da dor, fazendo atividades física regular, 3 vezes por semana, pelo menos, vai ajudar na prevenção da enxaqueca. Claro que, além disso, tem uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, sem alimentos processados, porque os alimentos processados realmente são um gatilho. Como Cláudia falou, não é gatilho, regra geral para todo mundo, mas há uma grande chance, se você está tendo muita dor, observa retrospectivamente o que você comeu naquele dia, no dia anterior, que pode ter sido o gatilho, porque às vezes a gente não se observa. Isso. Tanto que a gente usa no consultório o diário da dor. É importante o diário, um relatório, o paciente trazer para mim quantas vezes teve a dor, quanto durou, o que aconteceu, desse dia dormiu bem, estava menstruada, porque tudo isso vai me ajudar a identificar e ajudar, porque não adianta só tomar medicamento, se não mudar também o estilo de vida. Estilo de vida. Então, eu recomendaria atividade física, que Muito bem. é bom para todo mundo. Muito bem. Doutora Cláudia. Você quer saber o quê? Sobre Estilo de vida? Qual a dica, a orientação final que a senhora poderia trazer aqui para quem está acompanhando esse episódio? É porque a Ivana já falou tudo, né? Com relação sobre a prevenção, né? A prevenção com relação à alimentação, mudança de estilo de vida. Eu sei que é difícil, que eu tento. Eu tento fazer atividade física, eu sei que é difícil, mas para a gente ver a questão do benefício para a paciente que tem enxaqueca, né, ele vai evitar de tomar medicamentos, né, só o fato de mudar a alimentação, cortar certos alimentos, ele vai melhorar a recorrência dos quadros de dor de cabeça, né? Agora, no momento, eu não saberia. Você falou tudo, minha filha. Recomendo mindfulness, meditação. Meditação, yoga. Técnica de relaxamento. Dançar, curtir a vida, correr, fazer tudo aquilo que você se sente bem, que dá a alegria. Porque o bom é você sair se mexer, né? Então, confraternizar com seus amigos, eu acho isso importante. Uma coisa que me chamou muita atenção que vocês trouxeram aqui no episódio foi a questão das as pessoas que estão no entorno, né, desses pacientes que sofrem com enxaqueca, para não minimizar essa dor. Sim. Porque às vezes algumas pessoas, de forma muito equivocada, eu tô com enxaqueca. Isso é frescura e tal, e não entendem, né? Você falou bem, viu? Porque realmente, às vezes o próprio profissional já vê aquele paciente vindo tantas vezes, ele começa a pensar que aquele paciente ali só está vindo para... porque vem atrás de atestado, porque, né? Então, minimiza. A enxaqueca, ela não deve ser como é que se diz? Simplificada ou minimizada ao ponto de ser só uma dor de cabeça. Esse paciente, como eu falei, ele é um paciente maltratado, não deve se subestimar, né? Então, isso é muito importante. Até o pessoal que vê aquele paciente sempre vindo ao PA, acaba que fica um pouco hostilizado, né? Assim, então, isso é importante esclarecer que a enxaqueca é importante que ela não é só uma cefaleia. Né? É uma doença neurológica que a gente tem que ter uma visão maior, né? Muito bem. Bom, queria agradecer a participação de vocês. A primeira vez, né? Chamar a gente outras vezes. Mas a primeira de muitas, assim, espero, viu, doutora Cláudia? Obrigada por ter vindo. Eu queria fazer um agradecimento. Pois mas, não. assim, eu vou imitar a Ivana, né? Ivana faz assim pra mim, porque eu peço muita ajuda de Ivana. Eu peço ajuda, eu sou clínica que peço a ajuda de todos os meus amigos que se especializaram. As amizades. A Ivana tem uma frase, e ela fala assim: Cláudia, você faz milagre com os santos dos outros.
É ou não é? E aí? É porque você faz. Mas eu vou dizer, Ivana, eu não faço milagre com os santos dos outros. Eu utilizo os instrumentos de Deus. Ivana é um instrumento de Deus, né? Os meus colegas lá do PA, os colegas médicos, se você citar meu irmão, Galeu, Cibele, Kátia, deixa eu ver se falta alguém, Camila, são todos instrumentos de Deus. O corpo médico, o corpo de enfermagem, são todos instrumentos de Deus. Então, assim, porque quando você pega um paciente que está em sofrimento, você tem que buscar os instrumentos de Deus, que são seus amigos, e você sabe que eles vão lhe dar o retorno. Então, Ivana, você é um instrumento de Deus. Obrigada, Cláudia. Parabéns. É mesmo. E, na verdade, assim... Você tem muito valor para Deus. Nós temos, né? Então, assim, na verdade, eu sempre disse isso para os pacientes. Se eu faço algum bem, é porque Deus opera em mim, com certeza. Então, existem mentores, existe uma força maior que nos intui, né? Porque a gente tem um conhecimento técnico, mas não é só o conhecimento técnico que dá o resultado final. Até a qualidade do atendimento, a comunicação, a forma de falar, até para poder o paciente entender o tratamento. Se não tiver essa atitude humana, nada acontece. É verdade. Nada acontece. É verdade. Então, que papo gostoso. E recheado de informação. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Por esse episódio. Obrigada a você. Tenho certeza que você também deve ter gostado. Anotado as dicas, as orientações também. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem, tá bom? Enquanto isso, aproveita para encaminhar esse conteúdo para que mais pessoas possam assistir esse episódio e também ter conhecimento, saber mais sobre a enxaqueca, tá bom? Até semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até mais.